Em Vitória agora 10h17. CBN Vitória. Apresentação: Fábio Botassin. Estamos então aqui ao vivo no CBN Vitória desse sábado, e nessa semana, após a divulgação do resultado do Enem, um post, uma rede social, trouxe à tona a discussão sobre educação inclusiva. Dona Lúcia Mara dos Santos Martins é mãe de Bruno, um jovem com deficiência intelectual e que obteve ótimos resultados no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, desse ano. Lembra você que houve uma grande discussão e, inclusive, as pessoas que analisam a educação, ficaram surpreendidas porque na edição desse ano, 529.373 candidatos tiraram nota 0 na redação do Exame Nacional do Ensino Médio. Nós aqui no estúdio, então, recebemos a dona Lúcia Mara dos Santos Martins e também o Samuel e o Bruno, seus filhos. Bem, vamos começar então dando bom dia, dona Lúcia Mara. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, ouvintes da CBN. Estamos aqui hoje para trabalhar, para tratar um pouquinho a questão, da educação inclusiva e como esta realmente está funcionando nas escolas, tanto públicas quanto privadas. Então, eu tenho uma experiência muito grande, porque eu tenho 3 filhos com deficiência intelectual ligado ao cromossomo X, ou seja, síndrome do X frágil. E eles, assim, sempre teve um histórico de vida muito difícil, porque desde criança eles sempre sofreram muita questão da exclusão, sentindo na pele essa questão dentro da escola regular. Eles sempre foram alunos de escola pública, nunca estudaram em escola particular e desde criança eles apresentam certos problemas. Hoje o Bruno e o Samuel, eles são alunos da Pai da Serra desde 2007. O Leonardo, ele não foi para a Pai porque na época que ele conseguiu uma vaga para entrar na Pai, ele tinha feito um processo seletivo no IFES Vitória e passou para o curso de ensino médio para jovens trabalhadores. Portanto, ele não foi para a Pai. O Bruno e o Samuel eu consegui, e desde então é o momento que eu luto pela questão da inclusão da pessoa com deficiência, inclusive deficiência intelectual, que é a área que eu mais atuo. Bem, dona Lúcia, para a gente partir do nosso assunto, no Enem, o Bruno, então, ele vem... Bruno e Leonardo. O Bruno e o Leonardo e também o Samuel, eles tiveram, você enquanto mãe, dificuldade que eles tivessem um tratamento especial devido às características que eles têm em relação à doença. Olha só, neste exame, o exame do Enem, a questão que eu trago aqui para discussão com nossos ouvintes é essa questão. O que o MEC está querendo com o Enem? Por quê? Porque a pessoa com deficiência intelectual, ela tem sua especificidade, ela é uma pessoa dotada, então o mínimo que ela consegue seria o máximo, ou seja, vale 1000, porque uma prova de 180 questões, extremamente cansativa, uma redação, ficar 6 horas dentro de uma sala, fazendo essa prova, e uma pessoa com deficiência intelectual passar por este processo, ele é um processo totalmente excludente. Então eu trago a discussão, o que o MEC quer com isso, como que o MEC pode fazer para que esse processo não seja tão excludente, colocando sentido que hoje as escolas que se julgam as melhores, elas são melhores por quê? Porque existem os alunos que tiram as notas máximas no Enem, e os alunos com deficiência, como eles estão incluídos nisso? Eu tenho experiência nas escolas sobre a questão até mesmo da inclusão, de que, por exemplo, os meninos sempre estudaram em escola pública e tiveram esse processo assim, de aprendizado extremamente difícil. Eu, como mãe deles 3, especiais, eu sempre lutei muito pela inclusão deles na escola pública, sempre corri muito atrás de
assim, acionando várias vezes o Ministério Público, acionando várias vezes a Secretaria de Educação, para que eles realmente fossem inclusos dentro desse processo excludente. E hoje o MEC, ele não valoriza isso, ele não valoriza esse potencial que a pessoa com deficiência tem. Porque existe uma nota de corte no Enem, no Enem para a pessoa conseguir se inscrever nas universidades, nos processos seletivos de políticas afirmativas como SISU, ProUni, Nossa Bolsa, e que não contempla a pessoa com deficiência, principalmente a intelectual. Lembrando que hoje esse processo é excludente não só para a pessoa com deficiência intelectual, mas como para a pessoa com deficiência visual e auditiva. Lembrando que Dona Lúcia Mara é formada em Ciências Políticas e cursa a segunda faculdade em Ciências Sociais. E não foi só a redação, a gente começou falando de redação, mas o Bruno, ele não zerou nenhuma das matérias, né, do Enem, Dona Lúcia Mara. Não, ele não zerou nenhuma. Ele teve uma nota de 2060, né, a nota geral de 2060, sendo pessoa com deficiência intelectual. Ele ter uma nota dessa é muito gratificante, até para mim, que sempre lutei. Isso faz parte de um processo que as pessoas não imaginam como foi difícil conseguir este resultado, porque ele sempre estudou em escola pública. Existe uma questão também que aqui eu vou colocar, que não sei, nas escolas hoje existe a questão da pessoa com deficiência intelectual ou com deficiência, ela ter automaticamente avaliados como avaliados sem precisar, porque não existe a questão da avaliação, ou seja, o mínimo que ele consegue. Isso dificulta o processo da pessoa com deficiência, porque hoje muitos dos nossos professores nas escolas, eles não sequer lutam para que essa pessoa com deficiência realmente, de fato, eles aprendam, entendeu? Então, assim, o que acontece? Como é lei, existe uma portaria do MEC que dá direito a essas pessoas de não serem avaliados conforme as pessoas ditas normais. Então, o que acontece? Existem muitas escolas que hoje o mínimo que essa pessoa consegue 60, e não há assim um trabalho mais elaborado para que essas pessoas realmente elas aprendam, que elas mostrem o seu potencial. No caso dos meninos, é um diferencial. Por quê? Porque eu sempre estive presente dentro da escola. Todos que me conhecem, Superintendência de Educação, Ministério Público, sabem que eu sempre estive presente na escola, sempre estive presente na vida dos meninos, buscando realmente essa inclusão, procurando que essas avaliações realmente acontecessem, de jeito que meus filhos pudessem hoje obter esse resultado. Mesmo assim, hoje também existe a questão também de essa nota para ele que conseguiu, mas para ele não vai servir de nada. Por quê? Porque existe uma nota mínima de corte hoje para encontrar. Então, assim, quando eu vou inscrevê-los no Nossa Bolsa, no ProUni, no SISU, venho lá dizendo, não atingiu a nota, né, a nota mínima para se inscrever no programa. E isso é muito angustiante para nós, entendeu? Principalmente nós pais de pessoas com deficiência, que lutamos muito pela inclusão. O que nós percebemos é que hoje a sociedade, ela não quer discutir a questão da pessoa com deficiência intelectual, deficiência visual, deficiência auditiva. Elas querem se isentar deste processo, porque hoje a discussão existe só com quem passa isso o dia a dia na pele, que sofre na escola, que sofre com o processo excludente da sociedade. Então, assim, é preciso. Então, este é o momento que eu trouxe aqui, me expondo até, porque eu nunca tive coragem de fazer isso, mas eu acho que chegou o momento da gente trazer realmente essa discussão. O meu histórico de vida, eu vou contar, porque eu era uma pessoa que
era semi-analfabeta até os 30 e poucos anos. Quando eu descobri que meus filhos tinham deficiência intelectual, uma professora chegou para mim dizendo que o meu filho não seria nada na vida. Por que eu ficava insistindo tanto com ele, sendo que ele não seria nada na vida? E foi a partir deste momento, no começo eu fiquei extremamente desesperada, pensando o que eu vou fazer se os meus filhos não serão nada na vida. O que eu fiz? Eu voltei para a escola, eu era semi-analfabeta, voltei para a escola, me formei 2 vezes no 2º grau, me formei no IFES em técnico em metalurgia e materiais, consegui uma vaga no Nossa Bolsa, fiz o curso de ciência política, hoje eu estou terminando uma faculdade também de ciências sociais na UFES e corri atrás, por quê? Para saber quais eram os direitos dos meus filhos, porque mesmo com as suas deficiências, os médicos me falavam, eles têm capacidade sim de viver na sociedade, eles têm capacidade sim de enfrentar tudo, eles têm capacidade de aprender, desde que tenham os recursos necessários para que eles possam sobreviver. E foi através disso. Quando eu era analfabeta, eu não sabia dos direitos que eles tinham. E foi a partir deste momento que eu passei a buscar o conhecimento, que eu passei a buscar a educação, que eu comecei a lutar pelos direitos deles, que eu comecei a ver que eles eram cidadãos de direito, porque antes eu não sabia que eles tinham direitos, entendeu? E talvez o que acontece hoje na nossa sociedade, até com os próprios pais de pessoas com deficiência, é que muitos deles desistem de lutar, desistem de buscar os seus direitos. Por quê? Porque é tão angustiante, porque não é um processo fácil, é um processo extremamente doloroso. Você ter que todo dia frequentar a Secretaria de Educação, discutir com o secretário de Educação, discutir sobre a questão da pessoa com deficiência, da inclusão dela nas escolas, é muito difícil. E eu percebo, como mãe de pessoa com deficiência e como militante da área, conhecendo as necessidades das mães da PAI, eu vejo que muitas dessas mães, elas perdem a força porque elas já não acreditam em mais nada. E eu sempre acreditei que é possível sim, e é o meu incentivo que eu falo até com os próprios pais de pessoas com deficiência. Vão à luta, corra atrás, busca os seus direitos. A primeira coisa que você tem que buscar é a questão do conhecimento, porque o conhecimento, ele é tudo. Boa lição. Bem, a gente está acompanhando aqui a história da dona Lúcia Mara dos Santos Martins, dos seus filhos, em especial o Bruno, que realizou o Enem, mas também está conosco aqui o Samuel. Além de toda essa história que desponta, em meio a muita gente que zerou a prova do Enem, dona Lúcia Mara traz pra gente também aqui uma história de superação. A gente vai continuar conversando sobre isso já depois do Repórter CBN. Repórter CBN. Sábado, 17 de janeiro de 2015. A família do brasileiro Marco Asher Cardoso Moreira será executado na Indonésia às 3h pelo horário de Brasília. Fez a última visita a ele na prisão. As imagens foram divulgadas por um canal de TV local. Os parentes chegaram ao país hoje. Asher é instrutor de voo livre e foi preso em 2004 com 13 quilos de cocaína. A Indonésia ignorou os apelos do governo brasileiro, que pediu a intervenção até do Papa Francisco. O motorista que sai de São Paulo para o litoral do estado enfrenta congestionamentos por causa do excesso de veículos. Na Mogi Bertioga são 15 quilômetros de filas distribuídos em 2 pontos. Na rodovia dos Imigrantes também são 15 quilômetros. Já o motorista que vai de São Paulo para o sul do país pela rodovia Regis Bittencourt enfrenta 13 quilômetros de congestionamento na região da Serra do Cafezal. O problema é reflexo do tombamento de um caminhão. A faixa que estava interditada perto do quilômetro 340 foi liberada. No Rio de Janeiro já chega a 22 quilômetros a lentidão na pista sentido Niterói da rodovia BR-101. O tráfego também está congestionado na ponte Rio-Niterói e o tempo de travessia chega a 40 minutos. Homens das Forças Armadas da Bélgica começaram a substituir hoje os policiais que estão reforçando a segurança em lugares considerados sensíveis a ataques terroristas.
300 militares foram mobilizados. O número deve subir progressivamente. Durante a semana, uma operação contra suspeitos de terrorismo terminou com 2 mortos. 13 homens foram presos. Hoje, o jornal francês Charlie Hebdo anunciou que voltará a ampliar a tiragem da edição especial da publicação de 5 para 7 milhões de exemplares. A sede do veículo de comunicação foi atacada em Paris no último dia 7 pelos irmãos Said e Sherif Kouache, que mataram 12 pessoas. Os 2 foram mortos depois numa operação que envolveu quase 90 mil militares. O horário de Brasília, 10h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio CBN, FM 93,5 MHz e AM 1250 kHz. Vitória, Espírito Santo. Em Vitória agora 10h33. CBN Vitória. Apresentação Fábio Botassin. Voltamos aqui com a discussão e trazendo para você os detalhes da história de Dona Lúcia Mara dos Santos Martins, dos seus filhos, os 3 que possuem deficiência intelectual. O caso do Bruno em especial, que chama atenção por ele ter não zerado nenhuma das questões envolvidas no Enem, das matérias, né, ciências humanas, da natureza, linguagens, códigos, matemática e também a própria redação, que foi aí uma especial discussão por mais de 500 mil de alunos no país inteiro terem zerado a redação nesta prova. Nós temos aqui o canal para sua participação também conosco, que é o 999860206, que é o nosso sistema de torpedo. E eu até perguntava, né, o Bruno, se ele tinha tentado o vestibular, né, Bruno? Mas você falou que está no 2º ano, não é isso? Não, já terminei. Já terminou? Já terminou, Samuel. E o Samuel? No 2º ano. No 2º ano. Ok. Bem, Dona Lúcia Mara, além de tudo, o Bruno, ele também se formou em técnico em segurança do trabalho. Isso. Pelo IFES, né? Pelo Senai. Pelo Senai. Lembrando que nessa questão da formação técnica de segurança do trabalho, o Bruno e o Samuel são os primeiros alunos da Pai da Serra a se formar, a ter uma formação técnica no Senai. Bruno se formou recentemente, em dezembro, no curso técnico de segurança do trabalho, e Samuel fez um curso de assistente administrativo. Lembrando que para chegar a esta, né, evolução, vou colocar evolução porque foi um processo evolutivo, porque Bruno, até me perguntaram como que aconteceu esse processo escolar dos meninos desde cedo. E eu vou contar aqui que os meninos sempre estudaram em escola pública, como eu disse anteriormente. Mas uma sala normal. Uma de sala, alunos, né, uma sala sem de alunos, diferenciação. Sem diferenciação. Existia inicialmente, alguns anos atrás, logo quando eu descobri que os meninos eram pessoas com deficiência, no começo, o processo do Leonardo foi até um pouco mais difícil, porque como ele foi mais tarde para descobrindo, quando ele era menor, ele sempre foi muito excluído, ficava numa sala diferenciada com os meninos, entendeu? Com os ditos meninos problemáticos. E então foi um processo muito difícil para ele de conseguir superar esse obstáculo. Já os meninos, quando eles entram na escola, eu já estava começando a buscar a experiência do conhecimento, e foi a partir deste momento que eu comecei a luta mesmo pela exclusão. Eles sempre estudaram em salas normais, e a partir de 2007, quando eu descobri que realmente eles tinham deficiência, e que se eles tivessem os processos de inclusão, eles conseguiriam se superar. Hoje, quando alguém vê os meninos, eles não sabem
quanto foi difícil chegar a este momento. Foi através de muita batalha, de muita luta, porque existe a experiência do Samuel que o sonho da vida dele era aprender a ler. Ele não queria, quando a gente perguntava a ele o que ele queria da vida, o sonho dele era: eu preciso, mamãe, aprender a ler e escrever. E há 1 ano atrás, depois de muita luta com a Secretaria de Educação, de buscar profissionais especializados para dele, há 1 ano atrás, ele aprendeu a ler e escrever, e hoje ele se sente agraciado, feliz, porque consegue assinar o nome dele. Já no processo do Bruno, ele também passou por muitas dificuldades na escola, porque o Bruno, ele sempre foi um menino, ele é autista, existe um espectro autista também, e ele sempre ficou sentado no último lugar da sala, isolado. E quando eles buscam, hoje o que a gente tem que destacar aqui é o trabalho maravilhoso das escolas especiais, que são as APAES, as Pestalozzi, porque quando os meninos entram na APAE, é um trabalho dentro da APAE, eles se sentem entre os iguais. Então é um trabalho diferenciado, é um trabalho que os professores da APAE, eles estão ali sabendo da questão da inclusão, eles entendem os nossos filhos, né, com deficientes, né? São outras técnicas que são usadas, é um processo diferenciado, entendeu? E esse trabalho junto com a escola, ele funcionaria muito bem. Dentro da escola, as pessoas com deficiência antigamente eram excluídos, hoje eles ficam em salas, né, normais com os outros alunos, só que a realidade, ela é muito cruel. Essa inclusão que todo mundo fala que existe, que o governo defende de que existe, se você for olhar na prática, eu, como mãe de pessoa com deficiência, como militante, como experiência que eu tenho, eu vejo que ela não existe, porque muitos dos nossos filhos ficam segregados nas escolas. Se você for pegar algum pai que tenha filho com deficiência intelectual, vai poder dizer, pode ligar e pode dizer a segregação que nossos filhos sofrem dentro das escolas. Os meus, eu consegui superar, porque eu sempre estive em muita luta, muitos questionamentos, sempre presente na escola. Mas hoje o que acontece mesmo, essa questão da inclusão, ela é fictícia. Não adianta, se você for perguntar ao secretário de Educação, ao governador do estado, se essa inclusão existe, eles vão falar: não, as crianças estão sim incluídas dentro da escola. Mas vai olhar, a verdadeira inclusão, ela existe sim dentro das escolas especializadas. Dentro da escola normal, essa inclusão é fictícia, ela não existe. Por isso que a gente traz a discussão, para que o avanço aconteça na sociedade. Bem, vamos perguntar ao Bruno, expectativa que você tem daqui para frente, depois dessa nota. Quer continuar estudando, Bruno, mais? Sim, quando eu fiz o Enem, eu esperava uma nota não muito boa, eu não esperava uma nota muito boa para mim. Não esperava uma nota boa, porque eu pensei que eu não fui muito bem na prova. Que a prova é grande, né? Muito tempo. Aí em algumas coisas algumas matérias eu esqueci o que eu aprendi. Mas quer continuar estudando? Sim. Muito legal. E o Samuel também, né? Pretende aí, no próximo ano, também chegar a fazer o Enem, é isso, Samuel? Sim, eu pretendo fazer o Enem em 2016, tentar uma faculdade de medicina. O Bruno, quando me interessei para medicina, foi no Sinai, quando teve uma aula prática de primeiros socorros. Eu me interessei por essa área. Aí meu sonho é fazer pediatria, mexer com crianças, porque para quem me conhece, eu sou um crianção.
Eu sou um crianção. Você tem afinidade com as crianças? Eu tenho afinidade com crianças. Muito legal. Quando a gente ouve, né, esses sonhos, Dona Maria Lúcia, Lúcia Mara, isso dá mais uma energia para a gente continuar tentando incluir cada vez mais, né? Eles nesses projetos futuros, né? Isso, né, sim, porque você vê que todas as pessoas com deficiência, elas são cidadãos, elas têm sonhos, elas têm possibilidades, elas se forem bem incluídas na sociedade, elas conseguem avançar. E quando a gente vê isso, é motivo sim da gente continuar lutando, é motivo de solicitar à sociedade que entrem na discussão, que briguem com a gente, que lutem com a gente para que essa inclusão realmente aconteça de fato, colocando que hoje a pessoa, existem muitos problemas além da questão da escola. Uma das questões que são faladas muito dentro da escola é que os professores não estão preparados. Mas até quando essa discussão vai acontecer? Até quando esses professores não estarão preparados? E outra coisa, o que a gente vê dentro da realidade das escolas é que os professores são 40 alunos dentro de uma sala de aula com pessoas com deficiência. Como que este professor vai poder dar um atendimento especial para esse aluno com deficiência? Não tem como. Então, assim, hoje os professores estão exaustos também. Então, assim, eles não existem tempos, tem cargas exaustivas de trabalho para que consigam sobreviver. Então, assim, como que eles vão se preparar? E o que o governo pode fazer para ajudar esses professores? E outra coisa são também os materiais tecnológicos para que esses professores possam trabalhar com essa pessoa com deficiência dentro das escolas. Não existe. Os professores, eles trabalham só com amor, como é que, né, como é que falou o próprio Ciro, que hoje é o ministro da Educação. E realmente, a dificuldade, eu até entendo essa questão dos professores dizerem que não estão preparados, porque vão se preparar como? Se eles não têm tempo, nem às vezes de se alimentar, porque precisam dessa carga exaustiva de trabalho para conseguir sobreviver, entendeu? E outra coisa, e como eles estão sendo apoiados? O governo os apoia, o governo dá os materiais necessários para que eles possam trabalhar com essa inclusão? Não dá. A realidade é dura, não existe essa inclusão. Existe sim, essa questão da exclusão mesmo. Eu não coloco hoje culpa nos professores das escolas, porque a realidade, ela é muito cruel. Os professores estão lá exaustos, precisando de apoio. O governo, eu peço o governo que olhe essa causa da pessoa com deficiência, que olhe a questão de como estão sendo tratados esses nossos profissionais da educação. Uhum. Porque quando há investimento, o resultado é o que a gente viu aqui. Isso é o que a gente... No seu post no Facebook, né, Dona Lúcia Mara, você fala do Bruno como Anjo Azul. É um apelido que você deu para ele? É porque todas as pessoas autistas, eles são chamados de anjo azul. Azul, entendeu? Então, assim, eu falo que ele é um anjo azul porque ele é pessoa com deficiência intelectual, ele tem espectro autista também. Então, é um anjo azul para mim, entendeu? E a pessoa é um vencedor, porque ele já passou por muitas lutas, muitos processos de exclusão, até dentro da própria escola. E hoje ele está aí com o resultado que para muitos não é nada, para muitos não significa nada, mas que para nós, para ele, para mim, tem significado. Este processo que ele passou não foi feito só por uma única mão, que é a minha, foi feito a muitas mãos. Tem os profissionais da PAI que sempre estiveram apoiando ele, tem os profissionais da escola. Eu também coloco a questão até da própria Secretaria de Educação, que mesmo eu enchendo muito saco, eu sempre tive resultado, porque eu sempre
trabalhei na questão visando a questão do direito através do conhecimento. Uhum. Bem, a gente vai se encaminhando para o final da nossa conversa. Vou perguntar então ao Bruno, o que você gosta de fazer para se divertir, Bruno? Já que teve aí boas notas no Enem, para diversão, o que você costuma fazer? Eu vejo muita televisão e também leio alguma jornal e também tem que se informar, né? Fazer prova, tem que estar informado. E leio um pouquinho para distrair. Legal. E Samuel também, o que você gosta de fazer para se divertir, Samuel? Nas horas vagas. A gente, eu e Bruno, a gente é bem informado nas notícias. Aí a gente sai a gente vai no cinema, a gente gosta de sair, não muito, mas a gente gosta, eu gosto de brincar. Quer dizer, sair, brincar, diversão, né? Diversão. Crianças, né, dona Luciamara, jovens, né, pelo tamanho, porque quem não consegue enxergá-los, né? O Samuel é maior que eu, jovem bem alto, o Bruno também. E, claro, né, aí o equilíbrio entre educação e diversão e o acompanhamento familiar resulta em tudo isso. Posso fazer mais uma Pode falar só da questão até da inclusão na sociedade. Hoje nós precisamos discutir também os serviços de saúde mental para a pessoa com deficiência intelectual, a falta de neurologista, de psiquiatria, de psicólogo, lembrando que está na Constituição, está na lei que rege sobre a pessoa com deficiência, que é direito da pessoa ter todo o equipamento para que ela possa sobreviver na sociedade. E hoje isso não há este atendimento nos órgãos públicos. Existe também a questão até dos próprios órgãos, dos servidores, não está preparado para atender a pessoa com deficiência. Existe também uma questão que precisa muito ser discutida, da pessoa com deficiência e o mercado de trabalho. Até quando elas serão apenas embaladoras de supermercado, não fazendo exclusão dessa questão de ser embalador, mas é que hoje as pessoas elas não têm oportunidades. Por que não tem? É preciso também que a sociedade discuta isso. Por que os nossos filhos têm direito? As pessoas com deficiência, tanto física quanto intelectual, quanto mental, quanto auditivo, elas têm direitos, elas são pessoas portadoras de direitos. E por que existe essa questão? Quantos e quantas pessoas com deficiência intelectual você vê no governo? Você não vê a pessoa com deficiência intelectual ocupando um cargo no Senado. Você não vê a pessoa com deficiência intelectual, auditiva ou visual ocupando um cargo de maior proporção. Por quê? Por que isso acontece? É por causa dessa questão da falta mesmo de oportunidade, de elas não terem essa oportunidade. Por quê? Porque enfrentar uma universidade pública, hoje não existe essa inclusão, nem dentro da universidade. Eu, por exemplo, você me perguntou sobre o Bruno não ter inscrito Bruno na UFES. Eu não tive coragem, porque eu sou aluna de uma universidade e sei que a universidade ela não está preparada para atender a pessoa com deficiência. E muitos poucos conseguem ultrapassar essa barreira. Por quê? Porque não há investimento, não há vontade política, não há vontade até, ou digamos, social de que essas barreiras sejam rompidas. Por quê? Porque o governo ele não tem interesse, porque, como eu falo, a pessoa que tem conhecimento, ela é perigosa, e esse perigo o governo não quer correr. Ok. Bem, nós deixamos aqui então nosso agradecimento para a dona Luciamara dos Santos Martins. Obrigado, dona Lúcia, também ao Samuel, ao Bruno, por terem vindo nessa manhã de sábado trazer a história de vocês e também, claro, essa discussão tão necessária, tão atual
sobre educação inclusiva. A gente fala aqui sobre a questão da deficiência intelectual, mas a gente sabe também que o problema da deficiência motora também é um obstáculo enorme a ser enfrentado por todos nós, porque eu sozinho não consigo, Dona Lúcia também sozinha não consegue, é uma questão de sociedade, né? Dona Lúcia, obrigado. Samuel, obrigado, hein? Obrigada. Bruno também, obrigado. Pela oportunidade. Nós que agradecemos. Nós vamos ao intervalo. Antes disso, tem aqui a Ana Carla, que